Hoje, a pedidos, eu quero contar uma das lendas mais densas e misteriosas dentro das linhas de Exu, tá? Mas antes, né, eu preciso dizer algumas coisas importantes. Gente, olha só, a gente ouve muitas histórias ao longo da vida, né? E nós não temos como comprovar. Então, assim, pode ser que outras pessoas que assistem esse vídeo conheçam a história contada de uma outra maneira, né? E aí não é pra gente ter briga, tá? É só pra gente somar conhecimento. Tá certo? Então vamos ao que interessa. E assim, lógico, não esquece, deixa o seu like, compartilha, curte, né? Então, assim, a lenda que eu aprendi é essa aqui. E talvez o mais assustador sobre Exu do Lodo, né? Não que seja a entidade, mas aquilo que as pessoas escondem dentro do próprio lodo. Então, assim, quando as pessoas escutam Exu do Lodo, elas logo pensam numa coisa muito ruim, uma coisa de escuridão, de lama, pântano, energia pesada, aquela coisa horrorosa. Mas o lodo, dentro da simbologia espiritual, ele representa muito mais do que sujeira. O lodo é aquilo que ficou parado, emoção parada, dor parada, mágoa parada, orgulho parado. Tudo isso é lodo, é o fundo emocional onde muita gente afunda sem perceber. Tem também, gente, a lenda que Exu do Lodo foi um médico, tá? É uma das lendas bem conhecidas aí no meio do mundo espírita, né? Que Exu do Lodo teria sido um médico extremamente respeitado na Europa em torno do século XVIII. Algumas versões falam em Amsterdã, outras falam em outros locais. Enfim. O que diziam dele? Que ele era um homem extremamente inteligente, brilhante, que ele salvava muitas vidas. E ele era muito admirado pela elite, a galera da grana. Mas tinha um grande problema na vida de Exu do Lodo, porque ele só atendia quem podia pagar. Faltava a humildade dele como médico de atender no quesito salvar vida. Para ele, o salvar vida era importante se tivesse grana. Não tem grana, morre. Isso teve um peso na vida dele. Os pobres eram ignorados, os doentes sem dinheiro eram deixados para trás. Então diz a lenda que até a própria mãe dele pedia para que ele ajudasse os necessitados, mas ele recusava, tá? A obsessão de Exu do Lodo era o status, era ser reconhecido, era ter poder, né? E quanto mais ele subia, ele ascendia socialmente, mais ele afundava espiritualmente. Mas como nada é eterno, o céu é o limite. Exu do Lodo também teve a sua queda. Porque quando ele morreu, diz a lenda que ele teria ido para algumas regiões espirituais extremamente densas, né? Segundo falam, Umbral, em outros locais assim. Eu não sei porque ainda não fez essa passagem e eu já tenho a passagem direta para o inferno. Eu sou dessas. O céu é muito bonzinho para mim, entendeu? Então eu ainda não conheci, mas uma hora eu vou conhecer, eu volto aqui para gravar o vídeo e contar para vocês. Pode ficar esperando aí. Vamos lá. Então, Exu do Lodo, ele teria ido para regiões espirituais extremamente densas. Algumas linhas do espiritismo descrevem isso como regiões umbralinas, né? Como eu acabei de falar. E ali ele teria experimentado aquilo que ele causou nos outros. Toda a dor que ele causou, ou seja, do abandono, a decadência e o sofrimento. E aí surge o símbolo do lodo. Porque lá no início do vídeo não falo que o lodo é o que é parado? Ou seja, mas o lodo também não é só lama física. Ele é lama espiritual também. E Exu do Lodo vivia no lodo espiritual. A decadência dele emocional é o orgulho apodrecido, consciência afundada. Ou seja, ele continuou no lodo. E aí, foi justamente dentro desse sofrimento que começou a sua transformação. Por isso também falo que Exu do Lodo é transformação, é renascimento. Então, o Exu do Lodo das tradições espirituais, né? Muitas linhas descrevem ele como uma entidade ligada à transformação de energia densa. Ele aparece associado à lama, aos mangues, às águas paradas, ao encontro entre terra e água.
Algumas tradições ligam sua força ao orixá Ómulo, Nanã e Iemanjá, né? Desculpa. E existe uma ideia muito forte dentro dessas linhas que Exu do Lodo trabalha justamente onde ninguém quer mexer. Na energia parada, na vida travada, na dor esquecida. Então muita gente vê essa entidade como pesada. Mas existe diferença entre energia pesada e energia maligna, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então nem tudo que é profundo é maligno, como nem tudo que confronta o ego é destruição, né? Hoje existe muita romantização e muito medo em volta de Exu. Tem gente que transforma a entidade em personagem de terror. Tem gente que vende medo espiritual pela internet. E isso acaba distorcendo tradições sérias. Eu vou falar aqui de uma outra lenda. Uma lenda dentro da outra lenda. Segunda lenda que eu aprendi, porque eu sou jurássica, né? Eu sou da época de Tutankhamon, né? Então lá na Era dos Primórdios, uma parte da lenda de Exu diz que Orumilá, ele deu a missão para Exu de ser o intermediário entre o plano terrestre e o reino superior, né, dos orixás, como paga, por conta do pai dele, Ogum. Algumas nações dizem que Ogum é irmão de Exu. Eu aprendi que Ogum é pai de Exu. Enfim. De qualquer forma, o fundamento básico é o mesmo em relação a Exu. E aí Orúmila diz o seguinte, que Exu iria... Eu vou usar a palavra dedicar, porque é um termo que eu gosto muito de usar, né? Mas seria dedicar, é trabalhar, é a mesma finalidade. Exu, ele iria dedicar a Terra, no plano terrestre, com o ser humano, atuando e trabalhando, até que ele ganhasse elevação espiritual e virasse Exu Orixá. Enquanto isso, ele continuaria sendo Exu Catiço. Exu Orixá, ele já se elevou, chegou no reino dos orixás. Então, ele é orixá igual Ogum, igual Oxalá, igual Oxumaré, Inhansã, Nanã, Oxóssi, Ossan. Esse orixá Exu, ele já se elevou. Orixá Catiço é o que ainda está aqui no plano terrestre, que é o que todo mundo gosta muito. Pombogiras, Exus, ou seja, Tranca-Ruas, seu Marabô, seu João Caveira, seu Exu Caveira, seu Sete Cruzeiro, seu Sete Capa, seu Exu Lucifer e as Pombogiras, né? Só que assim, vocês vão falar, por que você está contando isso, Luz? Porque o pulo do gato, que hoje muita gente fala besteira, e é nessa parte que eu cheguei aqui. Quando Orúmila deu a missão para Exu, ele não falou você vai fazer para o bem ou para o mal. Ele só falou, você vai fazer. A sua missão aqui é dedicar para o homem, é trabalhar para o homem. O bem e o mal cabe a cada um de nós. Lógico que temos uma infinidade de Exus que trabalham muitíssimo, muitíssimo bem para o mal. Antagônico, né? Porém real. Exu do Lodo é um deles, por exemplo. Amo o Exu do Lodo para queimação. Não que eu não ame ele para outras coisas, mas eu amo o Exu do Lodo para queimação. Então, essa coisa aí que ficam distorcendo, que Exu só veio... E teve uma pessoa, acho que foi um cliente meu, não me recordo agora, são muitas informações na minha cabeça, que em algum momento perguntou para mim negócio de amor, alguma coisa de amor, se Pombogira trazer de volta. E eu falei, sim, eu acho que Pombogiras são muito, muito utilizadas nesse quesito. E aí ele parece que ele me frequenta, de vez em quando, um terreiro de Umbanda. E, gente, olha, deixando claro que eu não estou falando mal de Umbanda nem de Candomblé, não, tá? Eu estou apenas relatando. Antes que venha aí um monte de xingamento, mas tá tudo certo também. Com respeito, pode comentar. E ele chegou lá e foi falar com a Pombogira, e a Pombogira tirou o corpo fora e falou o seguinte, nenhuma Pombogira trabalha para trazer homem e mulher de volta para ninguém. A gente só trabalha para o bem. E aí
Aí eu vou falar mal. Ainda bem que não falou isso pra mim. Porque se Pombogira não estiver aqui para trabalhar, ela não precisa vir. Fica lá, que ela já está morta mesmo. Fica onde ela tem que ficar. Porque ela tem missão para cumprir. Então, olha, distorções de tradição, essas lendas absurdas aí de internet que inventam coisas para um lado e para o outro, né? Isso tudo é muito chato. Isso tudo é muito chato. As pessoas estão preocupadas com o like e estão mudando as histórias que vêm de auros tempos. Como eu falei, eu sou da era lá de Tutankhamon. Então, muito cuidado, gente, quando vocês forem pegar as histórias de internet, porque eu sou uma pessoa que eu bato no peito e quem é cliente meu e anda comigo sabe que eu sou uma pessoa realista e verdadeira. E eu falo mesmo, pode vir aqui o Babalaô, aí a Lorixá que quiser, ó, tô nem aí. Eu debato no tete a tete tranquilamente, sem ofender, com respeito, e eu debato, tá? Agora, tem muita gente aí inventando história para ganhar like. A história do Exu Silvio Santos, né? Então, muito cuidado, gente, tá? Muito cuidado. Então, muito cuidado até quando contam certas histórias de Exu para vocês, porque tem gente que bota Exu como capeta, como demônio, só que não é assim. Não é assim, tá? E eu vou falar para vocês, quando fala de Exu, me dói muito no coração, porque eu sou uma mulher extremamente apaixonada por Exu. Eu sou muito, muito apaixonada por Exu, mas muito mesmo, gente, sou muito mesmo. A minha casa é cheia de Exu. Exu, se um dia falar pra mim que não quer mais saber de mim, eu acho que eu sento e choro numa encruzilhada, não saio de lá nunca mais. Porque eu amo Exu como amo a mim mesma. Tanto que eu amo Exu. Então eu fico muito triste quando eu vejo certas coisas, sabe? Então, assim, em muitos relatos, Exu do Lodo aparece como uma força severa, silenciosa e ligada a consequências, né? Tipo, ser muito severo, coisa e tal. Mas severidade não é a mesma coisa que maldade, né? A lama pode prender alguém, mas também pode obrigar a pessoa a parar e olhar para aquilo que evitou de olhar a vida inteira. Então, talvez essa seja a verdadeira simbologia de Exu do Lodo. A transformação que nasce no fundo. Porque, às vezes, a pessoa só começa a mudar quando percebe que afundou. Eu costumo dizer aqui que tem pessoas que têm que descer um pouco mais no inferno para criar coragem de sair dele. É mais, basicamente, a mesma filosofia, sabe? Às vezes, a pessoa só consegue ganhar força quando percebe que está até aqui já afundada no lodo, sabe? E vamos lá, né? Talvez o lodo mais perigoso não esteja no mundo espiritual, mas dentro das partes da nossa vida que deixamos apodrecer em silêncio. E isso é muito forte, né, gente? Isso é muito forte. Então tá aí, gente, a história de Exu do Lodo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, né, que eu amo demais Exu. Gosto muito de trabalhar com o Exu do Lodo. Faço uma caranguejada aqui, entrego para o Exu do Lodo, ele trabalha com a beleza. Gosto muito dele trabalhando no negativo, gosto mesmo. Tem Exu que eu gosto de trabalhar muito no positivo, vamos dizer, para a saúde, por exemplo. Eu amo o Reino da Lira. Pego o seu Exu, Sete Rei da Lira, trabalha para a saúde, assim, de uma forma divina. Não é um Exu que trabalha com negativo. Para vocês verem, cada um tem uma missão, né? Esse Exu da Lira, não, Sete Rei da Lira, não gosta de trabalhar com negativo. Ele trabalha muito bem com saúde e com abertura de caminho, mas o forte dele é saúde. E trabalha com uma força intensa. Então, assim, essa história, como eu falei, né? Essa história de que Exu A é do mal, Exu B é do bem, não existe, gente. Existe, cada um tem missões mais fortes. Outros gostam mais de se dedicar a isso, outros mais aquilo. Eu não sou o Exu e eu gosto, eu sempre falo, eu tenho a ponta do dedo na direita, o restante o meu é todo na esquerda. Eu gosto de trabalhar com demônio, eu gosto de trabalhar com Exu, eu gosto de trabalhar com este lado, com Egum. Eu gosto de ir pro cemitério, sentar minha bundinha lá, bricova. Meu Deus, os deuses, eu adoro aquilo ali. Vou para um cruzeiro, sento lá naquele cruzeiro, aquele monte de vela acesa e eu tô lá, mexendo numa coisa, mexendo noutra.
Cada um é um, gente. Se eu um dia tiver a permissão, sei lá, né, de ser uma pombogira, eu com certeza vou trabalhar muito mais na esquerda do que na direita. Isso não quer dizer que eu vá ser totalmente negativa. Existe ainda um lado em mim que é positivo e eu posso trabalhar nele. Tá certo? Então, galera, ó, não esquece, curte, compartilha. Deixa o seu like, ó. Dia dos Namorados chegando. Vem participar, hein? Tem sonorização, né? Tá vendo? Cadê a mamãe? É isso aí. Participação especial.